Olá, pessoal. A paz, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Mediante a votação que eu coloquei aqui no canal dos vídeos, a maior votação foi para esse vídeo que eu vou estar gravando agora sobre o meu testemunho, porque eu saí da Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Se eu não me engano, teve 46% para esse vídeo e 68 votos, né? Possivelmente eu vou estar falando sobre os outros vídeos. Glória a Deus, queridos. É um assunto um pouco delicado, mas eu vou estar explanando esse assunto com ética, amém? E também eu vou falar um pouco, né, espiritualmente desse assunto. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Vamos meditar na palavra do Senhor primeiramente. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ler versos 3 em diante. Vamos lá. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo ou com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, amados, aqui está falando de alguns dos conselhos gerais que Timóteo recebeu de Paulo, né? No início da minha conversão, o Senhor me levou muito aos textos de Timóteo. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu vou falar um pouquinho agora como foi a minha entrada na Igreja Batista da Lagoinha. Enfim, vamos lá. Eu entrei na Igreja Batista da Lagoinha no final do ano de 2011, mais para início de 2012. Na minha adolescência, eu conheci a Igreja Videira, né, uma igreja em células, a visão em célula, e foi dos 16 até mais ou menos uns 17 anos eu frequentei a Igreja Videira, só que a Videira, perto da minha casa, ela se deslocou para um bairro mais fora de mão, e eu parei de frequentar a Videira, e como a Lagoinha era uma igreja em células, eu comecei a frequentar lá, mas eu passei por algumas igrejas pequenas, aquelas igrejas pentecostais pequenas de revelação. Só um momento. Voltando, queridos, eu passei por essas igrejas pequenas, né, a igreja pentecostal, né, que sempre me revelou que Deus tinha uma grande obra na minha vida, e eu fui com a intenção para a Igreja Batista da Lagoinha de até fazer o curso carismático. Eu sempre quis fazer teologia, mas sempre acontecia alguma coisa, levante na minha família, eu achava que era levante na minha família, mas hoje eu entendo era que Deus estava me alertando, né? Então eu sempre tive um propósito, né, de permanecer ali
para fazer o curso. Geralmente, queridos, ninguém dá testemunho porque saiu de tal igreja, geralmente fala muita assembleia. Mas eu vou falar da Batista da Lagoinha porque não adiantou ninguém falar comigo. Eu tive que ter sonhos, visões e Deus me revelar no oculto e profundo para poder sair de lá. Então, eu participei de alguns ministérios lá, né? Comecei com o Ministério da Liderança, cheguei a participar em algum tempo da consolidação. Então, a minha entrada na Lagoinha foi no final de 2011 e eu saí nesse ano, amados, em 2021. Tem uns 4 meses que eu desliguei dessa denominação. Ninguém entrou em contato para saber por que eu saí de lá. Amém? Mas, Márcia, por que você saiu? Porque a igreja é ruim? Porque a igreja não prega a palavra? Não, amados. Até um anjo do céu pode pregar a palavra. Agora, permanecer na sã doutrina da palavra mesmo, na Bíblia, amados, é diferente. Então, o que a conversão faz? Ela regenera, amém? Nos regenera. E não entendemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, juízo e justiça, amém? O Espírito Santo, ele faz essa obra. Muitas pessoas já me falaram, Deus usou pessoas para falar que a Batista da Lagoinha é uma seita. Só que eu não queria acreditar, queridos, amém? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cegos e não queremos ver. Só que Deus, quando você se humilha e é humilde, Ele te mostra. Se você buscar, Ele te mostra. Não é contra as pessoas que estão lá, mas eu tenho contra o ensino, amém? Porque doutrinas de demônios tá muitas vezes usando a palavra de Deus. Demônio não aparece só como bicho, não, para te assustar e pôr medo, não, oprimir, não, mas os demônios também agem, que são potestades, forças da maldade, usando a palavra de Deus, prostituindo a palavra de Deus. E esse é um tempo de manifestação de anticristos, de falsos profetas. Em 2018, Deus me deu uma palavra para a Igreja Batista da Lagoinha, que está no livro de 1 João, que fala, amados, sobre os falsos profetas. Sim, eu falo a liderança que está lá no topo. Deus já me revelou. Amém? Mas não adianta falar, queridos. Já falei em grupos de célula da liderança que está lá no topo. E me excluíram, tiraram, removeram eu do grupo da célula. Em vez de me exortar antes, me removeram lá dentro. E o que isso promove, amados? A divisão, a religião. Então, eu vou falar de alguns pontos aqui, amém? O que me levou a sair da seita Batista da Lagoinha. É uma seita, amados. Toda igreja que desfoca da sã doutrina de Cristo é uma seita. Aquilo que promove mais um certo ensino do que o ensino das Escrituras é uma seita, queridos. Porque o Espírito Santo convence do pecado, juízo e justiça. Amém? Glória a Deus. Então, voltando lá, Deus me deu o texto de 1 João, foi em 2019, sobre os falsos pastores, lobos devoradores, que usam a palavra como fonte de lucro. Amém? Ah, Márcia, mas você pode sair, mas você não precisa falar da igreja. Amados, eu não estou falando mal da igreja, eu estou expondo a heresia. Amém? Porque é muito diferente eu falar da igreja, mal da igreja, e falar do ensino herético lá dentro da denominação. Em 2015, Deus começou a falar comigo por meio de sonhos. Amém? Sobre a juventude da igreja onde eu frequentava. Certo? Muitas estratégias humanas e pouco poder começou a entrar nas igrejas batistas da Lagoinha. Vocês podem pesquisar aí, amados.
Os cultos de jovens, principalmente na Savassi Belo Horizonte, parece mais uma boate. Vocês podem pesquisar a Lagoinha Niterói, Rio de Janeiro. Aquilo para mim não é igreja não, queridos. Aquilo para mim está mais com o mundo, parecido com balada, cenários escuros, as igrejas pretas, pregações coaches, simpósios, amém? Questões empresariais e pouco espirituais. Só que aqui a palavra de Deus está me dizendo aquilo que o homem odeia ouvir, a verdade. E qual é a verdade? Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Então, amados, uma igreja que só multiplica, isso daí se chama inchamento, isso se chama carnalidade. Amém? Deus nos diz para crescermos como as árvores dos cedros do Líbano. Essa raiz é profunda. Então, o que isso quer dizer espiritualmente? Que a sua raiz deve ser profunda em Cristo. As árvores dos cedros do Líbano, amados, elas não são aparentes. Como assim? O ministério começa pequeno. É um ministério, amados, que muitas vezes não vai crescer para aqueles que querem ouvir o que agrada a carne. Então, essas igrejas estão cheias de ensinos que agradam a carne. Quanto mais multiplica, menos poder. Porque Jesus não está preocupado com número. Jesus não está preocupado com grandeza. Jesus está preocupado com o seu coração. Amém? Por isso que somente 12 o seguiram. Os 12 discípulos, amados. Poucos, a multidão ia atrás de Jesus. Mas a multidão queria pão. A multidão queria milagre. Ela não queria o reino dos céus. Amém? E Jesus está preocupado com pequeninos, aqueles que entendem que o reino dos céus não é comida nem bebida. Quero falar do primeiro ponto. G12. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o G12, né? As heresias das igrejas batistas e pentecostais, as igrejas tradicionais brasileiras. Então, amados, uma das coisas que me fez sair dessa igreja, dessa seita, é o sistema de pirâmide. Por que uma seita? Porque a Lagoinha, ela adota o G12. E o G12, amados, é a multiplicação dos 12, né? Você tem 12 pessoas na sua célula, você tem que multiplicar e promover aquela pessoa em 6 meses. Mas desde quando, queridos, com 6 meses uma pessoa recém-convertida? Convertida, perdoe. Não. 6 meses, amados, Deus não trabalha com o tempo do homem. É diferente. Uma pessoa ela pode estar 7 anos na igreja. Fiquei muitos anos ali. E aqueles anos nem conhecer um ao outro. Geralmente, nessas igrejas, os pastores não te conhecem pessoalmente. Os pastores às vezes não vão na sua casa, nunca vieram na minha casa. Aliás, vieram uma vez, mas não foi o pastor principal. Foi um dos. Então, nesse sistema G12, não são os pastores que cuidam das ovelhas, mas o que? São líderes que às vezes não têm uma formação pastoral, a maioria não tem a formação de líder, porque eu fiz o curso de 1 ano, não cuida das ovelhas. Amém? Então, essas ovelhas, elas estão inchadas no mundo espiritual, porque muitas vezes o Senhor me mandava orar, profetiza sobre esse vale de ossos secos. O Senhor começou a me dar muito essas palavras. Então, essas ovelhas, amados, elas não são cuidadas, não são lapidadas. O discipulado lá, amados, não é um discipulado que a pessoa precisa, que é a doutrina da salvação. Por isso que o Senhor me encaminhou hoje para a igreja metodista. Não é a melhor igreja, amados. Não é placa, é aquilo que o Senhor revela no profundo e no oculto com cada um. Então, o ensinamento bíblico, amados, ele é importante, a escola dominical. A Igreja Batista da Lagoinha, ela valoriza mais o ensino celular do que o ensino dominical, da escola dominical. As igrejas Assembleia, eu gosto das igrejas Assembleia nesse sentido. Eu também não tenho nada contra a igreja, mas eu tenho contra o ensino, a heresia, aquilo que Deus revela quando você amadurece na caminhada cristã. Então, a escola dominical é imprescindível, amém?
Então, eu não vou explicar o G12, mas é uma visão piramidal de multiplicação. Isso, para mim, amados, eu entendo como um ensino que tem dentro da maçonaria, que é a pirâmide. Então, para mim, não foge muito, porque alguns líderes lá estão na maçonaria e o Espírito Santo revela, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que que o Espírito Santo diz às igrejas. Segundo ponto, a falta da pregação expositiva da salvação, que é a propiciação e expiação. Amém? A salvação que Cristo fez no madeiro. Então, amados, o que quer dizer isso, Márcia? Que quando você tem uma falta da pregação, da salvação, a expiação, justificação, amém? Regeneração, esses fundamentos, você acaba acreditando, amados, em muitas coisas. Exemplo, a tal da quebra da maldição hereditária, a maldição hereditária, amém? Apostolado, porque a Bíblia fala de episcopado, é diferente, está lá na carta de Timóteo. Então, eles acreditam muito nesses atos proféticos, né? Conferência disso, conferência daquilo, muita gente, atrai cantores gospels, muitos cantores gospels estão no mundo espiritual, amados, manchados, né, de pecados, então é muito sério isso. Então, eu senti muita escassez, eu comecei a entender a doutrina da salvação no YouTube. Segundo ponto, né? Vamos para o terceiro ponto. Teologia da prosperidade e do dízimo. Sim, eles pregam a doutrina da prosperidade. Ah, mas eles pregam lá a doutrina como se... Não é assim, amados, o ensino. O inimigo, ele é astuto. Ele não vai falar com você, isso é o Espírito Santo que fala. É a questão do dízimo, né? Eu já vi o pastor várias vezes, o pastor Amado de Lé é uma bênção, onde eu estava. Só que ele orava e falava, eu repreendo o devorador. Uma vez ele falou assim, eu repreendo o devorador. Porque devorador, que eles não é demônio. Quando você lê nas escrituras, né? E estuda a cultura da época, né? A cultura que era judaica, você vê que o devorador não é demônio, era gafanhotos. E lá fala os 10%. Então você acha, é trabalhado na sua mente uma técnica de manipulação humana, que se você não der o dízimo, você está roubando do Senhor. Amém? Poucos pastores ensinam. Ah, Márcia, mas você não entendeu. Não, amados. A forma que você deve explicar tem que ser na verdade. Você tem que explicar o contexto da época. Por que eles davam o dízimo? Porque a palavra liberta. Então, além da prática do dízimo, existiam outras práticas dentro do dízimo, que era ajudar os necessitados. Amém? Então, lá fala muito que você vai prosperar, você vai conquistar bens. Não desse jeito, mas fala, você vai prosperar, você vai subir, né? Então, amados, isso daí é humanismo. Amém? Isso daí é antropológico, isso não é focado nas coisas de Deus, mas é focado nas coisas do homem. Então, é uma pregação carnal. Por quê? Toda pregação, amados, carnal, ela atrai aqueles que são do mundo, aquelas questões da carne. Então, a pessoa ela fica camuflada, ela acha que está segura ali, ela fica confortável ali. Deus não nos chamou para ficar confortável em nada, queridos. Até a estrutura dos bancos lá é confortável. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nos humilhar. Deus nos chamou para a guerra. Deus nos chamou para pegar a espada e combater o bom combate contra as heresias que eu estou fazendo aqui. Sou digna de nada não, queridos. Sou digna é Jesus. Mas Deus não nos chamou para ficar sentado no banco. Amém? E lá, quem prega é só o pastor. E se você não tiver um título, você não sobe no altar, não. Porque, amados, era uma peleja para marcar os testemunhos lá. Amém? Para me dar testemunho. Eu consegui dar testemunho só 2 ou 3 vezes em quase 8 anos, só. Porque tem que marcar horário, dia para dar testemunho. E irmão lá, simples, não prega não.
Se você não tiver título, você não prega, não. Amém? Tô falando a verdade, abrindo seus olhos, queridos. Eu não sei o que vai dar nesse vídeo, né? Geralmente, né, alguns líderes acredito que poderão ver esse vídeo, só que eu não estou falando contra pessoas, mas contra o ensino, amados, aquilo que o Espírito Santo me abriu os olhos, para abrir os olhos de quem quer realmente, amados, sair da Babilônia, amém? Sair desses lugares e ter uma intimidade com Deus mais profunda. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Quarto ponto. São muitos pontos, queridos. Quarto ponto. Idolatria aos cantores gospels. Nessa igreja que eu frequentava, a Ana Paula Valadão, André Valadão já foi lá, a Ishla, a Gabriela Rocha, amém? Muitos cantores gospels. E toda vez que tinha essas atrações, né, muito inchamento, muita gente, queridos, muita gente, né? Até o Luiz Hermínio chegou a ir lá. E toda vez que tinha esses eventos, a igreja lotava. Sabe por quê? Porque as pessoas, amados, estão querendo ouvir aquilo que agrada a carne. Porque vai pregar cruz nesses lugares. Vai pregar a doutrina do inferno. Vai pregar a doutrina da cruz. Se vai ficar alguém lá. Não. Não vai ficar, queridos. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que sacia a carne delas. Querem ouvir uma pregação que vai prosperar, uma pregação que vai casar, uma pregação que vai ter carro. Eu teve irmão lá, amados, que na época ele estava com algumas intenções para comigo, até de casamento, não vou citar o nome, e ele falou, Márcia, você tá ganhando dinheiro, né? Você tá ganhando dinheiro, olha para você ver. A pessoa dentro da igreja falava em línguas e falou isso comigo. Que tristeza. Então, amados, não é isso. Não é isso, amados, que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para ser ricos. Amados, Deus prospera. Só que a prosperidade é a dignidade. Né? Usar a Bíblia como fonte de lucro. Isso não é prosperidade. Isso daí, amados, é cair em questões tolas, que nada promove para o reino de Deus. É ser os porteiros dos céus. O Espírito Santo já me falou. São os porteiros dos céus. O que são os porteiros do céu? Não entra, vigia, igual as testemunhas de Jeová, torre de vigia, que antigamente hoje é testemunha de Jeová, vigia a porta, não entra e não deixa os pequeninos entrarem. Só que Deus é contra eles. Deus é contra esses falsos profetas. Todo aquele que pega a Bíblia como fonte de lucro e só multiplica, fica, é dinheiro para isso, é dinheiro, tudo gasta dinheiro, queridos. Mas a partir do momento que você não cuida mais da ovelha, cuida mais das questões do homem do que as questões de Deus, é heresia. Vamos lá. Quinto ponto. Cargos eclesiásticos para as mulheres. Amados, a Bíblia fala que o episcopado é para homens. A Bíblia fala, tem um vídeo aqui que coloquei de seitas e heresias, que eu explico claramente a questão da ordenança feminina. Amém? Que o Espírito Santo também me falou. Então, hoje eu não acredito, eu respeito quem tem o cargo, mulher que está em frente, linha de batalha, para liderar homens. Eu respeito, queridos, mas a Bíblia fala que o episcopado é para homens. Amém? Sexto ponto. O que eu falei, usa a piedade como fonte de lucro, né? Além do dízimo, você tem que ofertar para construir templo, né? Templo para 5.000, 10.000 pessoas, e vai multiplicando, e pouco poder. Amém? Então, amados, muitos neófitos, amém? E neófitos não estão preparados, acabam caindo em condenação do diabo, como está na palavra de Deus. Sétimo ponto. Divisão celular, né? Eu digo divisão celular, amados. E essa divisão acaba criando muitos grupos, né? São grupos
de células, amém? E cada líder ali, ele faz o curso geralmente de um ano, eu fiz de um ano, ele é incumbido de cuidar de almas. Geralmente, amados, quem cuida de almas, assim, dentro de denominação, são os pastores. Amém? São os pastores é que cuidam. E ali não. Às vezes o líder ele pode ser um recém-convertido, né? Eu falo recém-convertido é 3 anos, amados. 4 anos. Recém-convertido e estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, buscando jejum, madrugado. Amém? Eu chamo 4 anos, 3 anos assim, porque foi o tempo do ministério de Jesus, amados. Então, olha para você ver que interessante. Jesus olha para você ver os discípulos, andava lado a lado com Jesus 3 anos. Como é que 6 meses você vai levantar uma pessoa? Por isso que a gente tem que olhar na palavra de Deus. Então, eu vejo que a célula, ela é uma divisão celular, porque muitas pessoas estão ali no mesmo templo, às vezes tem 1000 pessoas, né? Eles falam, mas tem que ir na célula para não ficar muito isolado. Não, queridos. Um lugar que tem essa questão da célula, né? Há pequenos grupos. Não, hoje eu não concordo com pequenos grupos, porque os pequenos grupos acabam criando a divisão. Muitos ali não se conhecem, e acaba, amados, envolvendo em religiosidade, acaba produzindo a religiosidade, né? E o último ponto que eu quero falar é a desordem no culto em referência ao batismo. Sim, geralmente quando tinha os batismos, amados, era o culto e o batismo ao mesmo tempo. Aí as pessoas, né, estourava balão, tudo bem, tá comemorando ali o recém-convertido, mas eu creio que um culto, ele deve ter ordem, ele deve ter a pregação separada, ele deve ter a pregação separada do batismo, amados. A palavra de Deus fala nas cartas de Paulo que o culto deve ser com ordem e decência, não tem que ficar estourando balão não, queridos. Amém? Não tem que ficar, ao mesmo tempo que tá desfocado do culto, aí vai lá olhando ao mesmo tempo, né, dentro do templo, ali a piscina, as pessoas sendo batizadas, aí tira foto, aí tá lá louvando, aí tá pregando. Isso é desordem. Deus não está na bagunça. Deus é um Deus de paz, é um Deus de ordem. Amém? E a maioria ali que faz os cursos de célula, eles, igual me falaram, não, você tem que ser líder, você tem que ser líder, mas o Espírito Santo nunca falou isso comigo não, queridos. Ele falou que eu tenho que ser líder, não. Tanto que a liderança eu comecei, amados, só que eu não sentia paz, não. Porque cada um tem um chamado, e o meu chamado é mais para o ministério profético, evangelização. Amém? Então, amados, é um pouco, né? Eu tô contando um pouco porque eu saí da seita Batista da Lagoinha, amém? Muitos líderes hoje da Batista da Lagoinha não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, né? Essa questão de a igreja, né? Essas igrejas ficarem pretas, amados, eu vejo que é um misticismo, né? Tem fugido muito da sã doutrina de Cristo, tem desviado muitas ovelhas, amém? Comercializam a palavra, né? Usa como fonte de lucro. Isso é heresia. Então eu não creio muito na visão carismática, amém? Porque atrai para o lado deles e não produz aquela essência que nós precisamos da cruz, amém? Acaba sendo um crente morno. Teve pastor lá que já pregou a carta à Laodiceia, que são mornos, abastados, né? Eu creio que essa igreja é como Laodiceia. Então nós devemos sair de Laodiceia, queridos, e sermos como Filadélfia, como Esmirna, guardar a palavra, perseverar até o fim. Tem pouca força. Amém? Quem são os pequeninos que têm ministérios pequenos? O ministério não é grande, tem pouca força. Mas mediante a pouca força, amados, Cristo vai te admirar. Você tem que guardar a sua fé. Você não pode, perdoe, queridos, se envolver com essas questões. Amém? Esse vídeo não é para tirar ninguém de nenhuma denominação. Esse vídeo é para abrir os seus olhos.
espirituais. E que se você está nesse lugar, peça ao Senhor para te mostrar se ali é a vontade dele, você ficar ali. Porque tem muitas pessoas, amados, que estão dando ouvido à carne. Amém? Então, amados, com os anos eu fui percebendo, eu fui me sentindo desolada desde 2015 que o Senhor fala comigo, me deu sonhos ali a respeito da sensualidade ali, a respeito, amados, dos bodes que os líderes ali do topo adoram. Amém? Tem muita gente ali adorando bode. Que isso, Márcia? Sim, amados, bode representa o governo do anticristo. Os anticristos que têm entrado no nosso meio, Arabalá, Arabalá, Paixê, mas nunca foram dos nossos. Amém? Então é muito sério que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais. E eu vou terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por permitir chegar até aqui. Que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu, ó Pai, esse testemunho, ouviu, ó Pai, a exposição sobre, ó Pai, doutrinas que não têm a ver com a palavra do Senhor. Ó Pai, o Senhor não nos chamou, ó Pai, apenas, ó Deus, a crer no Senhor Jesus, mas a participar dos sofrimentos, Pai, a levar a nossa cruz. Senhor, nós não temos forças próprias, toda força vem do Senhor, toda dádiva, tudo que é puro, tudo que é digno. Que o Senhor capacite cada pessoa, Pai, que ouviu o ministério que o Senhor tocou. E que aqueles, ó Pai, que se sentem presos, que estão nesses lugares, ó Pai, venham ser libertos pelo sangue de Jesus, Pai. Não venhamos usurpar, Pai, nem prostituir a Tua palavra, mas que o Senhor, Pai, nos chame, nos liberte, liberte cada pessoa. Aleluias, ó Pai, para a verdadeira liberdade. Ó Senhor, muitas questões podem se levantar, mas eu repreendo em nome de Jesus todo levante de Satanás, ó Pai. Caia por terra agora, que o Senhor receba glória, Pai, e louvor. Ó Pai, que venhamos fazer o que o Senhor manda, obedecer a Tua palavra e pregar a Escritura, independente de levante de homens e potestades e forças da maldade. Está repreendido em nome de Jesus, que Tu receba glória e louvor. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse canal para alguém que o Senhor tocar no seu coração. Compartilhe nas suas redes sociais. Fico na paz do Senhor.